Fala pessoal, vou ensinar para vocês uma coisa muito útil. Esse camarada aqui, ó, é o criador do indicador chamado BOL, bandas de Bollinger. Ele fez aqui um comentário sobre o Bitcoin, a Solana e o Ethereum, né? Aqui, ó. Aí teve um cara que postou o seguinte, que não entendeu absolutamente nada, né, do que ele está dizendo. E aí depois eu postei aqui explicando para ele o que que é, né? Mas vou explicar para vocês. As bandas de Bollinger são bandas porque são três bandas, ó. Na verdade são três linhas de médias, estão vendo aí? Então aqui, ó, ele tem uma banda superior, ou seja, um lado superior, um meio e uma banda inferior. Imagina um pão, a banda de cima do pão e a banda de baixo do pão, né? Essas linhas Ball, o indicador aí, o Bollinger, ele mostra a volatilidade de um ativo base. Aqui a gente está usando o Bitcoin, mas serve para qualquer ativo. Ele mede a volatilidade. E o que é a volatilidade? Nada mais é do que a diferença de preço entre a demanda e a oferta. Aliás, a oferta é a demanda. Quando tem muita gente querendo comprar, o preço sobe e aí esse preço, essa ação do preço subir é o que se chama volatilidade. E aí quando ninguém quer comprar, o preço cai e também é volatilidade, mas a volatilidade para menos, a menor. E as bandas Bollinger, né, eu chamo de linhas Ball, enfim, mede justamente essa volatilidade. E o porquê isso é importante? Um gráfico, ele sempre mostra o passado. Ele não mostra o futuro, ele mostra o passado. Então, se você vê a volatilidade alta, você interpreta de uma forma, e se você vê a volatilidade baixa, você interpreta de outra. Por exemplo, ó, quando as linhas balls, né, ou as bandas estão próximas, quer dizer que alguma coisa vai acontecer. Aqui, ó, você está vendo aqui e você vê aqui também, ó. Geralmente esse algo que vai acontecer acompanha a tendência do movimento. Por predição, não é uma. Ninguém é futurólogo, né? A predição, a probabilidade é essa, mas pode ser o inverso também. Mas geralmente acontece isso. Quando as linhas se aproximam, quer dizer que a volatilidade acabou e que alguma coisa vai acontecer. E esse alguma coisa geralmente acompanha a tendência. E a volatilidade, mas para isso você tem que entender o que é a volatilidade. A volatilidade ela é a diferença de preço, como eu falei, e ela acontece em dois momentos. Ou quando tem muita gente querendo comprar, porque aí o preço sobe, eu quero, e tem gente que quer vender a um preço, gente comprar outro. Isso é a volatilidade, é a diferença de preço. Então esse indicador ele é interessante porque, ó, se você entender isso, ó, o mindset, presta atenção para você entender e pegar o mindset. Se o gráfico mostra o passado e você está vendo que a volatilidade está diminuindo, você vai entender qual que é o comportamento que vai vir. Isso aqui é psicologia pura, psicologia de massa, de comportamento. Então, vamos lá. Se você está vendo o indicador dizendo que a volatilidade acabou aqui, ó, alguma coisa vai acontecer. O que foi? Foi uma alta. Tá vendo aqui, ó? Foi uma alta. Aí aqui a volatilidade estourou, né? Só que aí foi caindo, a volatilidade está acabando aqui. Quer dizer, alguma coisa vai acontecer. Pode ser que suba, pode ser que caia. Geralmente é a favor da tendência. A gente não consegue ver a tendência que estava antes aqui, né? Mas aqui a gente consegue ver que é uma tendência de queda. Mas o ideal é que você veja o todo, que a gente não consegue ver aqui devido ao gráfico, né? Para que você saiba o que vai acontecer. Você consegue prever o comportamento da massa com esse indicador.